você que está em casa, Deus continue te abençoando de maneira rica e poderosa. E não posso deixar de falar, né, diante da crise, da dificuldade que não só o país, mas o mundo tem passado, nós ainda continuamos confiando no nosso Deus, que é um Deus de poder, é o Deus que criou os céus e a terra. Não podemos pregar que existe um Deus tão grande ao nosso lado e ficarmos com medo, né? Seja lá do que for. Mas pastor, isso é uma coisa real. Meu Deus, um dia a terra também vai acabar e é real, né? Até os próprios cientistas dizem que um dia o Sol vai se expandir e vai engolir a Terra. Para fazer o quê? A gente não vai estar mais lá, né? Porque são daqui a alguns bilhões de anos. Mas um meteoro cair de uma hora ou outra para cá também acaba com tudo. Então, nós devemos continuar confiando que esse Deus que nos colocou aqui, que nos colocou com um propósito. E Ele vai cumprir o propósito. Aquele que começou a boa obra em mim e em você, Ele vai terminar. Esse é um Deus todo-poderoso no nome de Jesus. E hoje nós vamos falar a respeito da perseverança, da constância. Por que muita gente começa um projeto e não termina? Por que muita gente sonha, mas os sonhos não se tornam realidade? Todo mundo tem sonho em fazer isso, em ser aquilo, aquela coisa toda, mas acaba não vivendo a realidade, né? Eu nada contra, né, as pessoas que ficam sonhando o tempo todo, mas, gente, eu acho que o sonho, vamos colocar assim, a imaginação pode levar você a qualquer lugar, claro. Você não pode ficar sonhando a vida toda. Uma hora você tem que pegar esse sonho e colocar em prática. Essa é uma realidade. A Bíblia diz que Deus deu 2 sonhos para José. 2 sonhos. E ele botou em prática e foi abençoado. Agora tem gente que tem 200 sonhos e não bota em prática nenhum. Não vai conseguir nada na vida. Então Deus deu um sonho para você, você tem um plano no coração que Deus estabeleceu. Nós vamos ver aqui um pouquinho como é que nós conseguimos realizar esse sonho e ser abençoados, porque é isso que Deus deseja para a minha vida e para a sua. Ele deseja que nós venhamos realizar os sonhos que Ele colocou no nosso coração, mas isso não acontece sem uma coisa, sem uma característica chamada perseverança, constância. A maioria não consegue porque para justamente quando deveria continuar. Porque vem uma dificuldade, vem outra, ou então alguma outra ideia o tira da direção que Deus colocou. Aí é claro que não vai nunca conseguir ser abençoado. A minha vovó tinha um ditado que ela falava assim: pedra que muito se muda não cria limo. Ou seja, toda hora muda de ideia, muda de lugar, muda de pensamento, né? Tiago diz assim, olha, não pense tal homem, ou seja, o inconstante nos seus caminhos, que receberá alguma coisa do Senhor. Não vai receber. Por isso, queria que você abrisse a palavra de Deus comigo, né? Segunda Epístola aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, capítulo 3, versículo 5. O apóstolo Paulo, ele ora, pede a Deus, que Deus venha nos dar constância, né? E que nós tenhamos a constância nos nossos corações, mas a constância de Cristo, que é a melhor constância que nós temos na nossa vida. E nós precisamos disso, para que nós possamos ser abençoados. Então, hoje, eu vou ouvir uma palavra bíblica de Deus, para que você possa não só colocar em prática, mas realizar aquilo que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus, seja lá o que for. Diz assim a palavra, segunda Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na constância de Cristo. Entenda bem, na constância de Cristo. É isso que Deus deseja para mim. Vou orar por essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu quero te agradecer e te pedir que o Senhor venha carregar essa mensagem com a unção, com a graça, com o teu favor e penetrar nesse coração, nessa alma que está precisando ouvir essa palavra. De repente, triste, desolado, com tanta má notícia, mas mostra que tu continua sendo Deus na vida dela, em nome de Jesus. Irmãos, o que é constância? Constância, né? Permanecer, é você, na realidade, é você não mudar de direção, não mudar de pensamento,
você ter um plano e ir até o fim, você ter um sonho e lutar para que isso aconteça na tua vida, até Deus abençoar. Conheço tanta gente, podia dar tantos testemunhos aqui de pessoas, mas eu quero falar um pouquinho antes sobre isso. A pessoa que ela estabelece na sua vida uma meta, um objetivo, se ela não for constante, ela não vai chegar até o final. Você empreende uma caminhada, e se no meio da caminhada você não consegue, você para por algum problema, alguma dificuldade, é claro que a dificuldade te venceu e você não vai chegar até o final. Eu, um tempo atrás, falei até com os irmãos, e essa semana passando novamente, ali na Estrada dos Bandeirantes, e aí a missionária falou assim, eu olhei para aquelas montanhas e, na realidade, do ponto onde nós começamos, já falei isso aqui na igreja, a caminhar dentro daquela mata, mais de quase 700 metros de altura, uma mata fechada, por dentro das cachoeiras ali, que eu queria fazer aquela trilha, e não tinha trilha, a gente abriu. E aí fui eu e alguns irmãos, o Johnny, foi o Jairo, foi o Issan também, o pastor Issan e também o Aldo. E nós fomos, ali foram pela estrada, dá mais ou menos 17 quilômetros. Isso pela estrada, lá de Vargem Grande até sair depois da Globo, lá no Carmurim. Mas pelas montanhas dava mais ou menos de 11 a 12 quilômetros, por dentro daquela mata subindo e descendo. Aí eu havia olhado na internet antes, e eu falei, isso é um absurdo. Uma pessoa levou 8 dias para fazer aquilo ali, é isso, gente, vai fazer isso aí em 3, 4 horas. Era a minha projeção. Nós levamos 11 horas para fazer essa travessia. No final eu já estava sem perna. E os garotos falaram, meu Deus, e o pastor vai morrer ali? E eu andando, subindo aquilo tudo ali, e quando eu passo, eu fico imaginando, meu Deus, de carro você cansa passando pela estrada, você imagina andando. E aí, quando nós terminamos, que a gente desceu, já era tarde da noite, né? A gente conseguiu descer com a luzinha do celular. Aí o Aldo, né? Ele está em pleno vigor, sargento do Exército, corre todo dia. Ele falou o seguinte, caramba, o pastor conseguiu passar por causa da mente. Porque ele não esmoreceu a mente dele, ele doutrinou a mente dele, disciplinou que ele ia começar e ia terminar, porque fisicamente não teria condição. Então presta bem atenção no que eu vou falar para você, parece uma coisa boba, mas não é. A sua mente e o seu coração tem que estar firme e determinado naquilo que você quer, senão você não vai chegar no lugar que você estabeleceu para realizar o teu sonho. Sabe por quê? Porque dificuldades e problemas todo mundo vai ter. E se você parar, porque está dando ouvido para pessimista, para coisa negativa, porque não vai dar, está ruim, isso ninguém consegue. Caramba, se ninguém consegue, você pode ser o primeiro. Que coisa que o brasileiro tem, né? Não, ninguém conseguiu, por que eu tenho que conseguir? Se ninguém conseguiu, você pode ser o quê? O primeiro. Ah, mas todo mundo já conseguiu, então consegue também. Em nome de Jesus. Agora, não dá para ficar parado, sentado, chorando, como é que eu vou fazer? Se levanta e vai, cai dentro até Deus abençoar. Como eu sempre falo aqui, Deus ele fala quando ele acha Davi, ele diz assim, ó, achei um que é esforçado, esse eu ajudei. Deus não vai ajudar o descansado, ele não vai ajudar aquele que não se esforça. Então, eu quero falar uma coisa para você. Você já reparou o pessimista, o negativo? Essa semana eu recebi um áudio, foi até legal. O negativo, ele é o seguinte, eu sempre falo isso aqui, ele vê tudo ruim, tudo para ele não vai dar certo. Mas por que ele acha que não vai dar certo? Porque o pessimista negativo, me perdoe, mas ele é um preguiçoso. Porque é fácil ser pessimista. Porque quando você é pessimista, você fala, ninguém conseguiu, então você também não tem obrigação de quê? De conseguir, fica sentado e olha os outros chegarem e você não. Porque ser otimista dá trabalho. Ser otimista tem que se esforçar. Sabe por quê? Porque o otimista, ele diz que quer alguma coisa, ele vai ter que estudar, ele vai ter que planejar, ele vai ter que buscar meios, ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que suar, ele vai ter que enfrentar as dificuldades da vida para chegar onde ele disse que vai chegar. Então, ser pessimista é mais fácil.
Ser pessimista é só sentar e falar, não vai dar certo. Aí se alguém consegue, sabe o que o negativo fala, o pessimista? Ah, mas deu sorte. Ah, mas também alguém ajudou. Mas também não. Você não conseguiu porque é pessimista. Então o pessimista, bota uma coisa na cabeça e presta atenção no pessimista. Ele geralmente é preguiçoso. E ele dá sempre para trás. Ele quer sempre as coisas mais fáceis. Quer ver uma coisa? A Bíblia diz lá no capítulo 11 do Evangelho segundo São João, diz o seguinte, que Jesus havia saído de Betânia, e aonde ele estava se demorou 2 dias. Chegaram e deram para ele uma notícia, olha, Lázaro está doente. E ele ainda ficou 2 dias para voltar para ver o amigo. Mas depois ele vira para o discípulo e fala assim, vamos lá, voltar em Betânia. Era mais 2 dias de caminhada. Vamos lá. Aí o discípulo, mas mestre, a gente saiu de lá agora. Olha o pessimista. O pessimista, ele procura o caminho mais fácil. Ele já colocou um empecilho. Nós saímos de lá agora e os judeus estavam querendo pegar o Senhor. O pessimista sempre vê um empecilho. Deus ia fazer uma tremenda glória ali. Você conhece a história, ressuscitar Lázaro. E aí Jesus fala, não, eu louvo. Olha o que Jesus fala, eu glorifico a Deus porque eu me demorei aqui. Porque Lázaro está dormindo. Aí o outro pessimista fala assim para Jesus, se ele está dormindo, ele está bem, deixa ele lá, Senhor. O que a gente vai fazer? Voltar 2 dias de caminhada? Olha o vagabundo, o pessimista é vagabundo. Então, ele fala, não, vai voltar, deixa ele estar dormindo, está bem. Tá legal. Aí Jesus vai e fala abertamente para ele, gente, eu fiquei feliz porque fiquei 2 dias aqui, porque vocês vão ver a glória de Deus quando eu voltar. Mas Lázaro, na realidade, vocês não entenderam, ele morreu. Pronto, Tomé dá um pulo, o outro pessimista e fala o quê? Se ele morreu, a gente vai morrer também com ele? O pessimista sempre arruma uma desculpa para não trabalhar, para não caminhar, para não andar. Mas graças a Deus, que o nosso Mestre Jesus Cristo, ele não se intimida com o pessimista, nem eu e nem você. Conseguir aquilo que a gente quer. Deixa o pessimista falar desgraça e para de dar ouvido. Sabe o que Jesus falou? Vamos e está acabado. E chegou lá aquela grande maravilha, tira a pedra, Lázaro sai, né, vem para fora e 4 dias, né, nós vimos lá aquela frase maravilhosa, quem crê em mim ainda que esteja morto, viverá. O nosso Senhor Jesus sempre foi otimista, sempre acreditou no poder de Deus. E nós somos discípulos de Jesus. Se você quer chegar a algum lugar, a primeira coisa que você tem que ter é otimismo no teu coração. Acredite que vai sempre dar e Deus vai fazer dar certo na tua vida. E aí você só tem que fazer o quê? Constância. Porque quem tem fé tem constância. Quem tem fé não para. Quem tem fé continua. Aquele que diante de problema, de dificuldade, para, esse não vai conseguir nem chegar a lugar nenhum. E aí vai ficar chorando e falando, fulano conseguiu, deu sorte, né? Deu sorte não, infeliz. Ele perseverou. Ele continuou e você parou. Não pode. Quer ser alguma coisa na vida, quer produzir os sonhos que Deus colocou na tua vida, seja constante no caminho que Deus colocou e você vai ser abençoado. Eu estou estudando, né? Estou doido para chegar no final do ano para pegar o diploma. Para que tu quer diploma, meu filho? Você tem que chegar ao final do ano, não é para pegar o diploma, mas é para estar apto a fazer um concurso. É para estar apto para conseguir alguma coisa melhor na vida. Quero pegar o diploma. Para quê? Quanta gente com diploma? Para que serve diploma? Para porcaria nenhuma. Diploma sem competência não serve para nada. Pastor, o senhor está falando... O que o senhor está falando? Eu estou falando para você ser abençoado. Conseguir chegar em algum lugar. Senão não vai conseguir nada. Primeiro concurso que eu fui fazer na minha vida, eu estava no exército, aí todo mundo começou a fazer o concurso. Vamos escrever também. Legal. Aí estava terminando, né? O ensino é médio, né? Acho que era médio, agora é segundo grau. Antigamente era segundo grau, agora é médio. Aí tinha um subtenente lá, e ele falou assim, Amado, tinha 18 anos, você vai fazer o concurso, está preparado? Eu falei, estou estudando, mano. Comigo é assim. Então, tá bom, vem cá. Vou pegar uma prova para você fazer aqui. Passada. Aí
começou a me dar a prova para eu fazer. Gente, eu errei quase tudo. A gente foi me dando uma agonia, eu falei, que isso, gente? Ele falou, Marcos, não vai passar para nada. Está muito ruim, rapaz. Graças a Deus que eu encontrei aquele homem. Eu falei, tu está horrível. Não vai chegar a lugar nenhum desse jeito. Ou você estuda, ou tu só terminando o ensino médio, mas tu não sabe nada, tu vai pegar o diploma e só. Eu caí na real naquele dia, eu falei, meu Deus. Ele falou, se você quiser competir, são milhares de pessoas. E você vai ter que ver o número de vagas e entrar dentro daquele número de vagas. Então, tu vai ter que ser, se tiver 10 vagas, tu vai ter que ser os 10 melhores. Aí, sabe o que eu fiz? Eu peguei 5 anos para trás, consegui comprar em algum lugar, de todas as provas, porque eu não tinha dinheiro para pagar curso, todas as provas que já tinham sido feitas naquele período, e comecei a estudar todas as questões. Dia e noite. Eu ia para o quartel, né? Ela tava, aí eu ia em pé, né? Ia lendo, e voltava o quê? E quando não sabia, perguntava a alguém. Não fiz nenhum curso. Primeira prova que eu fiz, passei bem colocado. 6 meses depois, porque eu fui constante. Não estou falando que você tem que fazer um concurso, não. Você pode fazer qualquer coisa na sua vida. Estou falando no teu casamento, você é empresário, na tua vida, qualquer coisa que você faz na vida. Tem que ser constante e otimista. Até a busca por Deus, a gente vai falar isso aqui. Até a busca por Deus, você tem que ser constante na sua vida. Olha só, aqui diz aqui, ó. E na constância de Cristo. Cristo era constante, e é constante. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, para de ser pessimista. E sabe o que eu pensava depois? Como é que eu falava? Eu falava assim, tem 100 vagas? 100 não tem não, só tem 99. Por quê? Porque uma já é minha. Não sou melhor do que ninguém. Estudei em escola pública, meu 1º e 2º grau. E tinha mais greve que qualquer outra coisa. Eu ia mais para a escola para comer aquela merenda, que eu amava aquela merendinha gostosa, né? Aquele mingauzinho que fazia lá, amava, aquele biscoitinho, mingau, aquela coisa toda. Até hoje gosto de mingau, minha esposa sempre faz mingauzinho para a gente, né? À noite, né, quando está frio, ela vai fazer mingauzinho de aveia, faz um mingauzinho para mim, tá? Né? Eu não estou nem tão velhinho assim, mas eu gosto de mingau. Então, estudei em escola pública. Mas pastor, eu estudei na escola pública. E daí? E daí? Constância. Constância. Aí, a pessoa fala assim, mas eu fiz a minha parte. Gente, olha, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Você está trabalhando em algum lugar? Você está trabalhando em algum lugar? Então, vou dar aqui uma dica para você. Aí, eu tenho uma atribuição naquele lugar. Alguém me deu uma responsabilidade. Aí, nessa responsabilidade, eu faço. Mas quem está ao meu lado, quem está próximo, não conseguiu fazer a sua parte. Não, ou por preguiça, ou porque não teve competência, ou porque, de repente, teve algum problema e não conseguiu. Aí você vai e fala, aí as coisas dão errado, porque você fez sua parte, mas os outros não fizeram dele. Aí você pensa assim, eu fiz a minha parte eu completei. Eu vou falar uma coisa para você já é um derrotado. Porque se o serviço em que você trabalha deu errado, o teu pode ter dado certo, mas você não contribuiu para que os outros dessem certo, então você já é um derrotado. Você pensa pequeno, você pensa tacanho, você pensa medíocre. Você tem que lutar para tudo dar certo. Tem gente que fala para mim, eu fiz a minha parte, a minha responsabilidade eu terminei. É a tua responsabilidade só aquilo, então é só aquilo que você vai ter para o resto da sua vida. E mais nada, se você quer algo maior, pense maior. Faça não só o teu, mas o dos outros também. Uma dica que eu estou dando para você, se você quer ser um vencedor na tua vida. Para com esse negócio de, a responsabilidade disso aí não é minha, não. Eu sei que você já ouviu falar isso, de repente você até também já falou isso para tirar a tua responsabilidade. Não faça isso. Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. Você vê a coisa estando errada e você fica tranquilo, porque você fez a tua parte. Então a tua parte vai ser sempre pequena e tacanha. Se importe com o todo.
Se importe com algo sempre a mais do que está na tua responsabilidade. E aí você vai ser abençoado em nome de Jesus. Se o conselho fosse bom, como as pessoas falam, não se dava, vendia. Mas esse aqui está vindo de graça da palavra de Deus para você, porque ele falou que de graça receber, de graça dai. Então está bem de graça para você aqui, para você ver aquilo que Deus faz. E aí vou falar uma coisa para você. Você conhece essa história, então vai ser mais fácil para você entender o que é constância, o que é perseverança, o que é otimismo. Porque o perseverante, ele é otimista. O constante, ele é otimista. Aquele que desiste sempre é pessimista. Então presta bem atenção, a Bíblia fala, você conhece essa passagem, então vai ser bem rápido falar com você. A Bíblia diz que o povo de Deus, quando saiu lá do Egito, atravessou o deserto, chegou em Cádiz Barneia, e aí Deus fala assim para Moisés, Moisés, separa aí 12 espias, ou seja, um príncipe de cada tribo, eram 12 tribos, então são 12 príncipes, manda espiar a terra, eles vão lá e espiam a terra. Qual a terra? A terra de Canaã. Deus já havia prometido que ia colocar aquele povo na terra de Canaã. Estou sendo bem rápido, porque você já conhece, fica mais fácil. E aí eles vão e ficam lá 40 dias, olhando a terra, e aí Deus havia falado assim, ó, vou introduzir vocês numa terra que emana leite e mel, que eu havia prometido para Abraão, Isaac e Jacó, e vocês são herança dele, eu vou introduzir vocês lá. Mas presta bem atenção que eu vou falar para você, se você quiser ser abençoado. E aí a Bíblia diz que os 12 espias vão para lá, e Deus havia falado que a terra manava leite e mel, que a terra tinha ribeiros de água, era uma terra boa, uma terra abençoada, eles vão lá e veem tudo isso. A terra tinha ribeiros de água, a terra tinha rios, tinha mar, a terra tinha, sabe, coisa maravilhosa, caixa de uva que eles falavam que tinha que 2 pessoas pegar. Algo maravilhoso. Mas eles olham lá e tinham lá gigantes, tinham cidades fortificadas, tinha um povo lá numeroso e forte. Eles voltam, 10 deles, foram 12, 10 deles falam o seguinte, olha, a terra realmente é boa, mas tem muita dificuldade. Olha o pessimista. Olha o quê? O PC é muita dificuldade. Sabe, esse emprego não é para mim. Sabe, esse cargo de obreiro não é para mim, porque é muito pesado. Eu tinha até um chamado, sabe? Mas, sabe, é tanta luta, o diabo ataca tanto. E é para fazer o que o diabo? É teu amigo, ele, para te ajudar? Se você não tiver o diabo como opositor, então você vai ser opositor de Deus. Porque se você for amigo do diabo, você tem que ser inimigo de Deus. E se o diabo não se levantar contra o teu chamado, tem alguma coisa errada. Você deve ser parceiro dele. Ué, tem jeito. E aí eles, mas a terra mana leite e mel, a terra tem tudo de bom, mas tem gigantes. Isso que eles fizeram, nós não vamos conseguir entrar. O pessimista, ele contagia. O pessimista é uma desgraça, o pessimista é igual um câncer. Ele contagiou 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Mais de 1,5 milhão de pessoas, segundo os historiadores. Olha só, o povo todo chorou, o povo todo lamentou. A Bíblia diz que 2 homens, você conhece a história deles, chamados um Josué e o outro Caleb. A Bíblia diz que ele fala assim, não, o Senhor prometeu, olha o otimista, que o Senhor prometeu, ele vai nos dar. Se o Senhor prometeu, aquele povo que é grande, nós vamos consumir eles igual gafanhoto, vamos comer eles. Porque se Deus é conosco, Deus já tirou a gente do Egito, Deus derrubou o Egito, abriu o Mar Vermelho, trouxe a gente até aqui, como é que não vai colocar a gente lá? Sabe o que o povo fez? O pessimista? Não, eles estão falando isso, mas se vocês forem atrás dele é furada. Sabe, o Covid-19 está aí, depois do Covid a desgraça vai aumentar para aquele que é pessimista. Porque aquele que é otimista e persevera em seguir o Senhor, esse vai ser abençoado independente da crise. Independente da crise. Então, para de ouvir negatividade. Hoje pela manhã eu acordei, dormi lá na minha sogra, com a minha esposa, e aí a Maritza levantou primeiro, ela voltou, falou, meu Deus, eu entrei no quarto lá da minha mãe, a televisão estava ligada, e eu vi 3 notícias, todas 3 desgraças. Eu falei, então nem conta para mim que o meu dia tem que começar abençoado. Quero ouvir troço ruim, não, só quero ouvir troço bom. O que é troço bom? Eu te ajudo, te esforço com a destra da minha justiça. Eu sou teu Deus, pode ir, ser valente, ser forte, você vai conseguir. É isso que eu acordo todo dia de manhã, e todo dia Deus me dá vitória em nome de Jesus. E vai dar para a tua vida também. Para de dar ouvido para pessimista.
O pessimista não quer ter trabalho, o pessimista é covarde, o pessimista é vagabundo, ele é preguiçoso. E ele bota a perder. É igual um câncer, a negatividade. Você vê como é que está uma pandemia. Ninguém sabia o que fazer. Então vamos botar todo mundo no lockdown. Até bonito o nome, né? Lockdown. Né? Ninguém nem sabe que porcaria é lockdown. Mas acha bonito? Não, lockdown. Gente, lockdown. Não lockdown vertical, lockdown horizontal, lockdown. Também que é isso. Né? Aí bota todo mundo em casa. Mas e o trabalho? Não, o trabalho não esquenta não, depois resolve. Aí quantas pessoas estão passando fome? Estão com dificuldade. Não sabem o que fazer, bota todo mundo em casa, porque eu não sei o que fazer. Seguindo a orientação de quem? Também ninguém sabe de quem. Aí pega, o que acontece? A pessoa gosta de acreditar na mentira. Ele pega aquilo que ele quer acreditar. Então, existem 10 especialistas. Aí, 2 ou 3 falam para ficar em casa. Aí eu excluo os 7 e vou ficar com os 2 ou 3, porque eu quero acreditar naquilo. Porque o pessimista é assim. Ele potencializa aquilo que é errado, aquilo que é para baixo, e bota o coração de todo mundo a perder. E aí quem é contra, sabe o que aconteceu com Josué e Caleb? Quem fala, gente, quem pode trabalhar vai trabalhar. Poxa, protege aí quem não pode, deixa o velhinho em casa, deixa aquele que está em casa. Agora quem pode vai. Aí isso aqui eles falam, você não está valorizando a vida. Depois que falaram para Josué e Caleb, você não está valorizando a vida, a gente não vai conseguir entrar. Se entrar lá, a gente vai morrer. A pessoa, Sabe o que aconteceu com o lockdown lá do deserto? Eles pegaram em pedra para atacar em Josué e Caleb, só porque foi contra o pessimismo, a negatividade. E é isso que acontece. Às vezes você começa a falar uma coisa e o pessoal fala assim, não, você não pode ser irresponsável. Quem está dizendo para ser responsável? Quem está dizendo para ser? Estou dizendo para ser responsável, ou seja, trabalhar para comer, meu filho, seja perseverante. Continue o quê? Perseverante. Hoje a Marisa mandou para mim um videozinho com o Tininho, que ela foi lá no centro de Nova Iguaçu, tinha que fazer um depósito. Eu falei, vê lá como é que está o banco. Gente, o vídeo, eu fiquei, que isso, é feira? A fila estava mais de 1 quilômetro do banco. Aí ela falou, eu ia entrar, mas lá o banco estava lotado. Aí eu falei, ninguém pega Covid naquele desgraça, não? Hã? Não pega do Covid lá naquela desgraça, não? Todos os bancos lotados, cheio. Estou falando na Caixa Econômica, na hora do Itaú. Todos os bancos lotados, cheio. Mas ninguém pega Covid. Você só vai pegar Covid, sabe aonde? No seu trabalho. É no trabalho que tem meia dúzia de pessoas, tu pega. Na igreja, né? Se vier orar também, tu pega. Vai pegar um desagrado de Deus. Deixa eu falar aqui contigo, aqui, o que Deus fez. Deus se levantou naquele momento e falou... Hoje demora mais um pouquinho para o pessimista morrer. Deus fala assim, sai daí, Josué e Caleb, porque em vocês houve outro espírito, ou seja, um espírito de ânimo, de acreditar, de perseverança. Os 10 negativos, os 10 pessimistas, os 10 preguiçosos, os 10 que não querem ter trabalho. Separa aqui, junto com esse povo. Quantos dias vocês ficaram lá, gente? Foi 40 dias. Tá bom. E o povo está com eles? Tá. Então vocês iam entrar na terra prometida hoje. Mas cada dia que vocês passaram lá dentro, porque vocês não acreditaram em mim, foram pessimistas, cada dia vai representar um ano. Vocês vão ficar 40 anos no deserto, até o cadáver de vocês caírem aqui. Estou falando que está na Bíblia, tá, gente? Não é o que eu quero, não. Então, arruma outra Bíblia para você ler. Está aqui. Deus fala, vocês vão conhecer o meu desagrado. Vocês vão conhecer o meu desagrado daqueles que não acreditam em mim. Por isso, Hebreus fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é que é difícil, não. Se eu quebro o galho aí que eu não tenho fé, o problema é teu, não vai agradar a Deus. Para agradar a Deus, tem que acreditar nele, gente. Não, mas eu estou acreditando na crise do corona, na crise do H1N1, na crise da dengue, da chikungunya. Eu estou acreditando na crise financeira, na crise que o capeta botou, mas não posso acreditar na palavra de Deus. Essa eu não posso acreditar. Gente, em nome de Jesus Cristo. Aí, 45 anos depois,
Caleb chega para Josué, Josué já é o grande general, Caleb ainda continua sendo aquele que é da tribo de Judá, olha só, e Caleb fala assim para Josué, Josué, você se lembra? Eu era da idade de 40 anos e você também. Quando a gente foi lá espiar a terra e os nossos irmãos fizeram derreter o coração do povo, porém nós perseveramos. Fizeram o quê? Perseveraram, tiveram constância em seguir quem? Ao Senhor nosso Deus. E ele falou, e você lembra o que Moisés, homem de Deus, falou para mim e para ti, ou seja, transmitiu aquilo que Deus havia falado de mim e de você, porque eles perseveraram em me seguir, eu vou fazer com que eles e a descendência deles herdem a terra prometida. Porém, os pessimistas não conseguem nada. Aquele que é pessimista é inconstante, então tira a inconstância, tira o pessimismo. Pastor, eu não gostei dessa mensagem, o problema é teu. Eu estou aqui para falar o que Deus está mandando falar para você. O que a Bíblia diz. O que a Bíblia fala? Para Josué, ser forte tem de o quê? Bom ânimo. Constância. Aí Paulo fala, né, quem tem que estar onde? Na constância de Cristo, seguindo a Cristo. Josué e Caleb seguiram a Cristo, porque eles eram da fé. Eles eram igual o pai Abraão. Aquele que diz que é crente, tem que crer. Aquele que diz que serve ao Senhor, a Bíblia fala que tem que ser da fé. E quem era da fé? O pai Abraão. Você acha, estava falando com a missionária, você acha que você vai ser herdeiro de Abraão sem ter fé? É impossível, meu filho. Porque a Bíblia diz que só é herdeiro de Abraão aquele que crê, aquele que tem fé. Aí é justificado e Deus abençoa a tua vida. E quem tem fé? Oh, meu Deus, chega onde quer. E quem tem fé, persevera. Quem tem fé é constante. Quem tem fé, trabalha. Deus nunca poupou o povo dele de trabalho, nem da guerra. Mas ele sempre deu vitória no trabalho e na guerra. Para aquele que é constante em nome de Jesus. Então você que é jovem, que é mãe, que é pai, pastor, a situação está difícil. Nunca foi fácil para poder conquistar as coisas. Mas o nosso Deus garante a vitória para aquele que é constante. Para aquele que busca a presença dele todos os dias. É o que Deus quer para a tua vida. É para que... Por isso que às vezes vem a luta na nossa vida. Eu vou falar uma coisa para você aqui para a gente encerrar. Sabe por que vem as lutas, as provas? Eu falei domingo aqui que a prova é para provar você, não Deus, porque Deus conhece teu coração. É bem claro isso, tá? A Bíblia diz. Mas ela vem para te aperfeiçoar. Porque Tiago fala, tem motivo de grande alegria passar por várias provações. Porque ela vai produzir o que em você? A paz, a paciência, a experiência. E a perseverança, olha só. E o quê? Perseverança, a constância. Então, às vezes, eu vejo na igreja, eu vejo pessoas sendo constantes. Por quê? Vou ser bem claro aqui para você entender o que eu vou falar. A gente já está terminando, mas eu quero que você seja abençoado. A pessoa está muito bem na igreja, está lutando ali, a esposa ou o esposo. Né? Eu louvo a Deus quando as coisas melhoram e pessoas continuam, mas não é assim que acontece com todo mundo. Existem pessoas que estão na igreja porque está no sufoco, está com dificuldade, e aí vem buscar todo dia a Deus. A situação está ruim, seja financeira, seja em casa, e às vezes a obra de Deus acaba sendo uma fuga. E aí você vê, caramba, fulano é fiel, fulano é fidelíssima, mas é porque é uma fuga, em casa está uma desgraça, vai fazer o quê? Vai ficar em casa? Não, o dia que vem na igreja é um refrigério. Mas aí basta Deus dar uma condiçãozinha mais ou menos. Aí, sabe o que acontece? Cadê a constância? Para de buscar. Para de perseverar em oração, de buscar o Senhor, a fidelidade vai embora, porque a fidelidade estava em si mesmo, não estava em Deus. Aí, sabe o que acontece? Os altos e baixos. Aí, como Deus te ama, permite que a tribulação venha de novo. Para quê? Para fortalecer o teu coração. Então, presta bem atenção aqui no que eu vou falar com você. Seja constante na dificuldade ou na bonança. Quando tiver com dinheiro ou sem dinheiro. Quando tiver tudo bem ou quando tiver tudo ruim.
Seja constante. Seja firme e constante. A luz vai brilhar no teu caminho. Ah, você está constante ali quando está precisando. Parou, acabou. Como é que é isso? Deus deu, parou? Não, seja constante. Olha, vou falar uma coisa para você. Ah, se todos nós buscássemos a Deus todos os dias, independente das circunstâncias, a gente orasse, a gente lesse a palavra. Ah, se nós fôssemos fiéis ao próximo, se nós socorrêssemos o necessitado, não só numa campanha na igreja, mas isso fosse do nosso coração todos os dias, como diz o Salmo 40, né? O Salmo 41, ele fala lá que quando você abençoa o pobre, você ajuda aquele que está necessitado, Deus guarda você em qualquer situação e ainda afofa a tua cama, aqui a Bíblia fala isso, afofa a cama para você dormir. Você dorme bem, quando tem um sentimento de dever cumprido. Né? Ah, se, por exemplo, se nós fôssemos compassivos, longânimos com nossos irmãos todos os dias, fôssemos misericordiosos para a gente alcançar a misericórdia. Ah, se nós fôssemos constantes em qualquer situação. Vou falar uma coisa para você. As provas não precisariam vir, nem as tribulações. Sabe por quê? Porque você, independente da circunstância, você é a mesma pessoa. Porque a prova vem, a dificuldade e a tribulação, para moldar o nosso coração. Mas se eu já busco, já sou fiel, então não vem prova. As lutas virão em decorrência do espírito de luta que nós temos para poder pregar o Evangelho, mas não porque eu preciso dela para ser moldado. É isso que Deus quer na tua vida. Seja firme e constante. Seja constante em buscar o Senhor, em louvar a Deus, glorificar o nome do Senhor. Eu não estou falando que você não vai ter trabalho, não. Você vai ter trabalho. Você vai ter luta. Você vai continuar lutando e tendo trabalho do mesmo jeito. Mas a vitória é certa para aquele que bota a mão na massa. Pode ter certeza disso. A vitória é certa para aquele que bota a mão na massa. E aí, vou falar uma coisa para você. As provas, elas vêm porque a gente necessita. Se você for constante, não vai precisar de prova. Vai passar muito mal. Aquele povo ia demorar 1 ano e 6, 8 meses para fazer a travessia. Ficaram 40 anos. Deus não quer que você fique na prova muito tempo. Na realidade, aquela travessia que eles passaram ali foi coisa tranquila. Pararam no Sinai, receberam a lei. Olha só coisa maravilhosa, não é? Ia dar tudo certo. Mas a falta de constância em perseverar, em seguir o Senhor, faz com que a gente caia na tribulação. Deus não quer isso para você. Deus quer abençoar a tua vida. E é por isso que eu quero orar com você nesse momento, para que você possa, junto conosco, né, estar aí pedindo a Deus um coração constante, na dificuldade, na tribulação, na luta, não importa. Seja fiel e constante em perseverar, em seguir o Senhor, que no final Deus vai te dar a vitória. Não tem como Ele não te dar, porque Ele garante isso. É o que Ele quer para você, quer abençoar a tua vida. Então, em nome de Jesus, eu quero orar com você nesse momento e pedir a Deus para você ser mais que vencedor. Mais que vencedor em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pelo momento que passamos juntos com o teu povo. Peço agora que o Senhor entre nessa casa, abençoe, meu Deus, essa casa, essa família, que de tanta notícia ruim, acaba, às vezes, o coração ficando estremecido, mas que eles possam se apegar na tua palavra, na tua promessa, como Josué e Caleb fizeram, e que nós possamos perseverar em seguir a Cristo. Se Ele diz que nós devemos ir, nós vamos, se voltar, nós voltamos, não importa, aonde quer que Ele for, nós vamos. Abençoa, tira o medo, tira o pavor do povo, meu Pai, tira o terror que estão implantando na mente do povo. Meu Deus, as pessoas não conseguem nem parar para pensar que aonde elas estão indo, nos bancos, nos supermercados, nas ruas, elas podem estar pegando tudo isso, mas às vezes não conseguem se reunir 2 ou 3 para falar contigo, para orar a Ti. Como pode ser isso, gente? Pai, então tira essa cegueira do povo. Tira, meu Pai, a cegueira. E abençoa teus filhos, essa mãe, esse filho,
esse esposo. Traz a tua esperança de dias melhores, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa continuar te abençoando de maneira rica e poderosa. E que essa mensagem, ela venha estar no teu coração. Então, preste bem atenção. O coração humilde, ele persevera em seguir o Senhor. O coração altivo, ele para quando as coisas melhoram porque ele se acha bom. Então, em nome de Jesus, se mantenha com o teu coração humilde para que Deus te coloque no lugar alto. Porque se o teu coração ficar no lugar alto, com certeza você vai para um lugar baixo. E não é isso que Deus quer. Deus quer introduzir você na terra que mana leite e mel. Mas é importante você ser constante nos teus pensamentos e na direção. Então avalie a tua vida. Avalie a tua conduta, teus pensamentos estão de acordo com os sonhos que Deus colocou na tua vida. O que você tem feito da tua vida? O que você tem feito do teu tempo? As tuas atitudes estão de acordo com aquilo que Deus quer para você ou não? Então que Deus possa te abençoar de maneira rica e poderosa. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, frutifique. E não esqueça, domingo, 9h30 da manhã, nós estaremos mais uma vez aqui, né? Fazendo uma live, trazendo uma mensagem maravilhosa para você. Mas até lá, entra lá no nosso YouTube, marca lá, né? Se inscreve para você receber as mensagens que nós estamos fazendo também aqui. Essa mensagem vai ficar guardada aí. E domingo à noite também, às 18h30, mais uma live. E nós vamos estar aqui também, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe de maneira rica e poderosa. Tenha uma noite maravilhosa, abençoada para você. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Bruno, mais uma vez. Deus abençoe. Glória a Deus.